Em Aracaju já tiveram diversos cinemas de rua, como o Cine Rio Branco e o Cine Palace. Esses dois estavam no coração do centro de Aracaju, e ali mesmo, no meio dos calçadões, viraram lojas comerciais. As suas salas foram tomadas por araras, cabides, pessoas que às vezes nem sabia que ali um dia já foi um cinema. O tempo passou e teve um cinema que resistiu a essas mudanças. O Cine Vitória continuou de pé e por muito tempo se tornou o único cinema de rua de Aracaju. Hoje está fechado para a reforma, e quem assumiu essas salas foi o Cine Valmir Almeida. O cinema é memória, mas não quer dizer que deva ser saudade. Eu sou Walter Davi, repórter da Mangue Jornalismo. E eu sou Hector Souza, responsável pelas produções sonoras aqui na Mangue. E esse é mais um episódio da Mara Escada. A nossa convidada de hoje é Rosângela Rocha, difusora do cinema, idealizadora do Festival Curta-se e esteve na direção do Cine Vitória por muitos anos. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Obrigada. E se apresenta para o pessoal que está nos ouvindo. Eu sou Rosângela, já como anunciada, né? Eu comecei a ter as primeiras impressões e vivências na difusão audiovisual na década de... Vou falar década não, né? Ainda nos anos 2000, no início, e junto à Universidade Federal, e fazer algumas mostras em parcerias, né, com algumas embaixadas, ocupando o Cinema Vitória, ocupando o auditório da reitoria. E a gente sempre fazia algumas mostras em 16 milímetros, às vezes em VHS ainda, né, ou DVD posteriormente, mas principalmente em 16 milímetros. Não só enquanto departamento de comunicação, que era ligado, na verdade, ao CEAV, que era um centro editorial audiovisual da UFES, que ficava ali próximo ao departamento de artes e comunicação, né? Aí nesse período. E eu, em contato enquanto cineclubista também, já sentia a necessidade de que Aracaju pudesse ter, né, a sua sala de cinema efetiva, né, contínua, sabendo que ali o Cinema Vitória ele foi inaugurado em 90 e alguma coisa, né, 94, 90 por aí, e tinha sido desativado e estava lá fechado. Então a gente ocupava algumas vezes com algumas mostras e o cinema voltava a fechar. Então a gente elaborou um projeto para essa ocupação mais efetiva, foi atrás de uma emenda parlamentar, foi atrás da Codize, que é, digamos, a dona do espaço, né, do centro de turismo ali como um todo, e convenceu o seu presidente a que ali não virasse uma loja, né, com cabides e sapatos, né? E também você mencionou 2 cinemas, e ainda teve o Cine Rio Branco, que era o mais antigo, né, cinema de rua do Brasil, né, em atividade, antes de apresentar o Sinistro pelos donos, né, e virar uma loja de sapato. Então, a gente fez um projeto em parceria com a Secretaria do Audiovisual e o Ministério da Cultura e a Secretaria de Cultura do Estado, e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é ligada à Codize. A gente conseguiu que fosse para frente e o Cinema Vitória teve uma revitalização em 2013, isso com um projeto de 2010, tentando e colocando no MINC, aprovando e não pagando, aprovando e não pagando, até que a gente conseguiu em 2013, e de 2013 até 2025, a gente funcionou ininterruptamente com as atividades que a gente, né, se propôs a desenvolver ali no Cinema Vitória. Então, Rosângela, você já começou a falar um pouquinho sobre essa história do Cine Vitória, e aí você também esteve dentro desse projeto, né, de revitalização. O que era pensado para o Cinema Vitória? Quais eram os objetivos com ele? Eu acho que o primeiro objetivo é ter efetivo um cinema de rua que pudesse ter uma diversidade em sua programação, né, privilegiando não só o filme brasileiro, mas também
uma diversidade da cinematografia mundial, né, que pudesse abraçar diversos filmes, né, e em seus diversos formatos também, né, a exibição de curtas, atendendo escolas, atendendo algumas mostras de festivais locais. E isso a gente se propôs a fazer e fez, né? Então, nesse período, a gente funcionava de quinta a segunda. Geralmente, a semana comercial são 7 dias, mas a gente optou em funcionar só 5, porque não tinha demanda, né? E também é muito trabalhoso levar o cinema diariamente, digamos, e a gente tinha poucas pessoas também trabalhando no cinema, né? Mas a gente conseguiu funcionar com as limitações, com todas as precariedades, né? Por exemplo, da falta de estacionamento, porque interfere muito algumas coisas na funcionalidade também do cinema, né? Então, a gente tinha alguns perrengues com a música ambiente lá dentro da Rua 24 Horas, né? Porque o cinema ele foi pensado não com o tratamento acústico que deveria ter sido pensado. Então, quando a gente fez o projeto, a gente quis entrar com o mínimo a ser pensado em termos de equipamentos, até porque a verba não era elástica, né? Que pudesse prever também um tratamento acústico que pudesse ser melhor dimensionado. Então, tinha esses problemas de segurança, falta de estacionamento e também a ambiência, por causa às vezes, do som ambiente, entrava em conformidade com a atividade do cinema a ser executado a partir das 14 horas, por exemplo, né? Então, eles têm um som ali e até umas 15, 16. E sempre foi um embate grande com a Rua do Turista por conta disso. Mas, no geral, eu acho que o Cinema Vitória desempenhou um papel fundamental na cidade, que é de ter propiciado aos sergipanos, né, essa oportunidade de ter um cinema de rua com essa propriedade de liberdade na sua curadoria. Que eu acho que o que melhor o Cinema Vitória teve foi essa liberdade em propor uma curadoria que fosse livre da hegemonia, digamos, norte-americana, né? E justamente sobre essa curadoria, né? Como era feito esse processo, como é que os filmes chegavam, porque é bem mais comum a gente ver nos cinemas de rua, né? Como o Cine Vitória, chegar a esses filmes que fogem do circuito comercial mainstream. Então, o Cine Vitória ficou muito marcado por ser o único que fazia isso aqui em Aracaju. Então, como é que lidava com essa curadoria? Quando a gente é de cineclube, a gente procura, né, vivenciar e possibilitar estudar ou conhecer as diversas escolas cinematográficas, né? Então, a gente procurou aliar as duas, digamos assim, identidades de um cinema que é comercial também, né? Então, a gente procurou aliar os lançamentos das distribuidoras, que a gente teve afinidade, e com também o que a gente se propunha a dizer que a gente estava formando um olhar estético, né, para a cidade. A curadoria era feita por mim, né, e eu procurei aliar esses dois aspectos, né, tanto do lançamento comercial sem ser o hegemônico, privilegiando algumas distribuidoras brasileiras, né, privilegiando alguns festivais, trazendo festivais em parceria com algumas embaixadas, em parceria com algumas distribuidoras, né, como a Imovision, que faz o festival anteriormente, aliás, a Bom Filme, que fazia o Varilux, que hoje é só Festival Francês. E a gente trouxe o Cinema Vitória, inclusive, com a inauguração com esse festival. E também o Cinema Vitória ele tem uma marca em 2013 que foi fundamental, que foi a primeira experiência no digital.
Então, a gente não era mais em 35 milímetros, nem em 16 milímetros, né? Nem DVD, nem Blu-ray. Era transmissão digital através da AUE. Eles pesquisaram uma forma de transmitir, criaram lá sua logística, né, para fazer isso, que possibilitasse também que não fosse pirateado, né? E a gente conseguiu, com eles, né, fazer essa inovação também na exibição, né, enquanto operacional, lá no Cinema Vitória, com esse novo sistema, né? E essa curadoria, ela foi favorecida também nesse sentido, de ter acesso a esses bens, essas obras digitalizadas, e que não precisava esperar que a gente tivesse, digamos, recursos para financiar a vinda de um material de 35 milímetros, que eram muitas latas para você dar conta, depois voltar, então era um custo muito alto. Aí, voltando à questão da curadoria, era isso. A curadoria, a gente primava a afinidade com o público, você também vai conhecendo um pouco do público e sabendo o que é que ele vai gostar. Então, como a gente tinha mais ou menos um público fidelizado e um a fidelizar, então a gente procurava mesclar um pouco do que a gente achava que era necessário para aquele público que já era fidelizado, que ia gostar daquele filme, e aquele outro que era o a conquistar, né? Seria um público ainda a conhecer e voltar. E para isso a gente fazia algumas mostras gratuitas também, né? Com escolas, para que, porque incrível que pareça, o valor ainda restringia algumas pessoas a visitarem os cinemas, né? O valor da meia, né? Lá era 13, antes era menor, era 7, começou, né? Depois chegou até 13 reais. E, querendo ou não, as pessoas mais populares, elas nem sempre têm 13 reais para que, né, pudesse chegar. Então, algumas mostras a gente fazia gratuita para que esse público pudesse também depois voltar uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, entendeu? Então, era uma questão de formação do olhar também com essa curadoria. Você citou essas mostras e, se eu não me engano, todas as mostras e principais festivais feitos em Aracaju teve alguma passagem no Cine Vitória ao longo desses 12 anos que você esteve na frente. Sim, sim, porque era o único cinema de rua. Era difícil você ter uma sala, por exemplo, no Cinemark. E olha que a gente fazia o curso, a gente fez, inclusive, umas 2 vezes lá no Cinemark, por conta da estrutura, mas depois, mais não. Então, era legal que você tivesse um seu cinema que pudesse abraçar também, né, os festivais locais. Então, a gente, tanto o Cecine, quanto o EBE, quanto a mostra do Sérgio Borges, o Curta-se, outras ações pontuais de exibição de um filme, um curta ou uma mostra de curtas. Então, a gente fez isso também para que pudesse ter esse público agraciado. E muitas cidades brasileiras, elas passaram por esse processo de fechamento de cinemas de rua, né? Passaram por esse processo de apagamento, que foram tomados por lojas ou simplesmente fecharam e viraram cemitério de cinema. E o que é que isso revela sobre o consumo de cinema? E sobre qual é a disputa de cinemas de rua que ainda precisa enfrentar? O cinema de rua, ele tem uma característica, acho que é fundamental, que é essa liberdade da curadoria, né? Segundo, que é um desafio você também ter ainda essas logísticas outras de estacionamento, sabe? De formação do olhar, de criar o hábito, porque nem todo mundo tem o hábito de ir ao cinema, né? Então, às vezes vai quando o filme é muito badalado, mas não vai para o cinema de rua, vai para o cinema de shopping. A gente sabe também que o cinema de shopping ele tem outros atrativos, né? Que aí você compra vai comprar uma roupa, você pode comprar o lanche, né?
você pode encontrar com amigos, que poderia, claro, né, também ser lá no cinema de rua. Mas o hábito de você refletir e de você comungar com a imersividade do cinema, de estar numa sala, que depois você vai dialogar com o seu colega, ou não, ou conhecer outras pessoas e fazer amizade, que eu acho que o cinema de rua, ele possibilita também isso, que às vezes você não conhece quem está do lado, né? Mas só pelo fato de estar voltando e estar vendo a mesma pessoa no outro dia já faz com que crie um laço de amizade, não precisa ser profundo, né? Mas é de uma identidade, né? A partir do que os filmes possam dar essa reverberidade, né? Digamos assim, né? De não ser filmes comuns, né? De não ser filmes de muita comédia, né? Então, o cinema de ruas, eu acho que eles propiciam também, tem essa característica de serem filmes que dialogam muito mais com o público do que simplesmente o mesmo tipo de filme, ou aventura, ou comédia, que os shoppings, ou de heróis, né? Que os shoppings hoje sempre têm na sua programação. Então, eu acho que o cinema de rua tem essa propriedade também de identificação com as imagens, de reconhecimento com as imagens dos filmes que são colocados para que o público tenha acesso. Mas criar esse hábito não é um ato fácil, não é de um dia para outro. É uma coisa que é um trabalho de formiguinha, né? E é um trabalho que começa em não só no cinema, mas nas suas relações, no que você consome, nos programas até mesmo de TV ou de internet. Então, de como você vai traçando os seus caminhos, né, em termos cognitivos, afetivos, estéticos. E isso não é de um dia para outro, isso é uma questão de formação. Mesmo assim, não é só um dia que você vai para o cinema de rua e vai achar que, entendeu? Vai ter uma experiência que vai mudar a sua vida. Não é. Isso é uma coisa que você vai conquistando à medida que você vai se interessando e você vai consumindo um filme diferente, um filme que traz e lhe mostra diversas formas de ser vistos. E pensando nesse recorte que você ficou lá no Cine Vitória, né, 12 anos, 2013 até 2025, e, obviamente, quando a gente está numa bolha cineclubista, as pessoas já têm esse olhar. Mas você viu alguma mudança de público durante esse tempo? Um aumento ou diminuição? Ou até no perfil mesmo das pessoas que iam assistir esses filmes? Pra você ter uma ideia, sim, a gente vê, né, um crescimento de público e uma formação desse público também. No início, quem tocava lá o Cinema Vitória era a minha irmã, Deise, porque eu fui coordenadora do núcleo de produção digital, então eu não podia, porque era conflitivo, né? Então eu não podia assumir essa função. E eu, quando saí de lá do núcleo, eu vim para o Cinema Vitória e fiquei mais presente. E claro que também há uma forma do seu tato, né? E o público estava meio morno, assim, então ele deu uma crescida e também fidelizou. E a gente criou vários meios também de alguns programas que a gente adotou lá para que esse público pudesse ser fidelizado, né? Hoje eu noto que o público que era de lá, hoje a gente está lá a gente criou o Cinema do Centro, o Cinema Valmir Almeida, e a gente vê que o público que era do Cinema Vitória foi todo para lá, para o Cinema do Centro, né? E não só esse público, como a gente começou também a formar um outro público a partir do Cinema do Centro. Já tinha outras condições, já tem digamos, uma casa mais central, já tinha um pouco mais de segurança, já tem, digamos, à noite um estacionamento. Os equipamentos também melhoraram, né? Porque o Cinema Vitória já estava com uma deficiência nos equipamentos.
digitais, né? Então, a gente ampliou a sala lá, escalonou, comprou novo equipamento de projeção, de som. Então, deu outra cara, né? Propiciando também uma nova experiência imersiva de quem vai assistir ao filme também no Cinema do Centro, né? Porque a qualidade também dos equipamentos, ela influencia, né? Então, no finalzinho do Cinema Vitória, já estava meio que pedindo para encerrar, porque o ar-condicionado não estava funcionando tão como deveria, tinha dias que parava e a gente tinha que cancelar a sessão. O equipamento não era mais o digital, então a gente tinha um projetor que era um home profissional, digamos assim, mas não era do padrão que é hoje exigido na sala de cinema, que é o DCI, né? Então, os filmes não chegavam em DCP, eles chegavam em H264, e aí nem todo filme a gente conseguia pegar por conta disso, né? Então, tinha filmes que a gente, por exemplo, Aquários, não, Fantasma, o de... Retratos Retratos Fantasmas, a gente não conseguiu logo a priori pegar, porque o filme era em H264, em DCP, e a gente só tinha a possibilidade de exibir em H264. Então, a distribuidora não liberava, várias outras não liberavam por conta disso. E é engraçado você citar o Retratos Fantasmas, que fala justamente sobre cinemas de rua. Exato. Né? Sobre esse apagamento. Exatamente. Exatamente. E dentro de uma coisa que você citou como orçamento, Isso. também interfere muito. Não, isso aí a gente ficava assim, poxa, logo um filme que fala de cinema, a gente não vai gostar. E o filme foi pro shopping, a gente ficou mais puto ainda, né? Assim, porque ele estreou no shopping e a gente não. E a gente só foi estrear bem depois, porque, né, eles liberaram, porque as distribuidoras eles ficam com receio também que o filme seja pirateado e perca o controle, né, digamos assim. Você citou o Cinema Valmy, daqui a pouco a gente fala sobre ele, Sim. mas para entrelaçar assim o Cinema Vitória, e como a gente tem falado durante esse papo, não é a história só de um cinema de Aracaju, né? Sim. Ele representa mais essa preservação dessa memória e dessa cultura do cinema de rua. Sim, sim. E aí, como é que você vê esse processo de preservação de memória desses espaços sem transformar essa história em apenas uma saudade, como Sim. o Walter falou na introdução? Sim. Bom, a gente espera que o Cinema Vitória ele não fique só na memória, né, de alguns, né? Eu acho que o equipamento tem que ser preservado, tem que voltar a ser dado à população, né? A população tem que ter esse senso de pertencimento de um equipamento cultural que foi importante, mas que pode também construir novas histórias, né, daqui para frente, né? Então, uns 3 meses atrás, a gente soube que a Insetur, com a Secretaria de Cultura, foi lá conhecer o espaço e teria uma verba aí, BNDES, né, para revitalizar lá todo o centro turístico, né, e juntamente com o Cinema Vitória. Então, eu espero mesmo que isso aconteça e devolva à população esse equipamento cultural que é importante para a cidade, né? Não só ter um cinema, né, de rua, mas ter vários. Quanto mais a gente tiver oportunidade da gente ter equipamentos culturais na cidade, ainda mais cinema, né, que é uma arte tão essencial, né, de hoje, porque envolve muitas coisas, né, muitos agentes culturais, muitos setores, né, artísticos, e também uma economia do setor que é primordial hoje, né? Então, a gente espera realmente que o governo, né, o governo do estado, ele possa revitalizar o Cinema Vitória e dar à população ele restaurado com as devidas melhorias, né, que a gente espera que aconteça. Um cinema de rua, ele também é um lugar de prospecção para os próprios cineastas do território, né? Sim. De quem produz cinema aqui, Sim. tem esse espaço de Sim. poder colocar seus filmes Sim. em um cinema, né? Sim. Não só ver no celular Sim, ou sim. na TV. Então, é importante mesmo que tenha mais de uma sala de cinema de Sim. rua por aqui Sim. para descentralizar Sim. esse ambiente. Uhum. E só complementando o que o Walter falou,
o Cine Vitória também acompanhou a crescente do curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal de Sergipe, que antes era comunicação social com habilitação em audiovisual, e aí depois mudou para cinema e audiovisual, e aí foi nesse processo também que foi recebendo mostras, festivais que foram crescendo, então... E antes nem era o audiovisual, era a rádio e TV. Então foi também, teve esse papel fundamental também, Sim. crescente na produção dos Sim. próprios cineastas sergipanos. Uhum. E nós temos hoje o Cine Valmir Almeida, como nós comentamos, né, que é o famoso Cinema do Centro, que tem completado um ano recentemente, né? E aí, queria que você comentasse um pouco como é esse processo do Cinema do Centro, se tem alguma diferença de como era no Cine Vitória, porque são cinemas diferentes, mas, assim, pode ter propostas diferentes. Então, eles seguem mais ou menos a mesma perspectiva do Cinema Vitória, né? Ele é um projeto fruto da Lei Paulo Gustavo. Ele tem, claro, um arranjo, né, de entes que se articularam, tanto a FUNCAP e a VBR pela FUNCAP e Terreiro Centro São Lázaro e Funcaju pela prefeitura, através desses editais, puderam formar, né, de um lado, a aquisição de equipamentos, de outro lado, a formação e a exibição. Então, a gente pôde unir os 4 entes, né, uma ação público-privada que coloca à disposição também não só a janela de exibição comercial, mas também um atendimento que é, digamos assim, uma contrapartida social do cinema. Então, a cada mês, 2 atendimentos sociais, culturais, são gratuitos, digamos assim, né? Ou para a rede pública do município ou do estado, ou para um projeto cultural. Então, a gente já atendeu vários projetos de produção de curtas da Lei Paulo Gustavo ou da Aldir Blanc I, né, com exibição lá. Praticamente, acho que segue uma política de gestão que era do Cinema Vitória. E para encaminharmos aí para o final, como é que você vislumbra assim, o futuro, tanto para o Cinema do Centro, que hoje você está na coordenação, Sim. como também se você vê algo maior pensando em cinema de rua em Aracaju, ou se você acha que ainda é uma força pequena aí que a gente está lutando? É difícil, a gestão é difícil, porque você lida com várias pessoas e nem sempre o que você tende a achar é o que vai acontecer, né? Então, é um projeto, e projeto é um projetar de ações. Não quer dizer que tudo que você projeta, aquilo ali aconteça. Mas, digamos que o que a gente planejou para esse ano de atividades, a gente está contemplando. Nesse ano, completa agora até o dia 13, o seu primeiro ano, né, de gestão. Fora isso, a gente contemplou o projeto de exibição, né, de cinema, porque o que algumas pessoas confundem, estou falando às vezes da gestão, né, da gestão governamental, é que é um cinema e não é um auditório. E aí muitas solicitações chegam lá para tudo, para que o cinema possa atender tudo. E não é por aí. É um cinema. Então, enquanto cinema, ele tem que atender a sua atividade específica. É um agente econômico, ligado, é um agente que é cadastrado, registrado na Ancine, que atende a uma demanda sistêmica, operacional, que está ligada a distribuidoras, né? E é um processo operacional econômico, de agente econômico. Não é um auditório. Então, às vezes, as pessoas não entendem. Aí, tudo que é pedido, você imagina que chega lá para atender. E não é por aí. Até porque, enquanto projeto é operacional, você tem um pessoal que é contratado para atender em determinados momentos e horários. Então, à tarde até à noite, você tem um pessoal que recebe para isso. Aí chega tudo que for de horário que você pensar para atendimento, porque é um cinema e é municipal, e não é
por aí. Então, tem coisas que, às vezes, as pessoas não entendem a funcionalidade de cada coisa, entendeu? E, enquanto contrapartida social, a gente também atende, até porque é um projeto fruto da lei federal e que a gente tem que atender mesmo a população que não tem acesso, né, à rede pública de ensino. Acho louvável, até porque é um projeto também de formação do olhar. Então, isso, independente de que fosse exigido, a gente tem isso em mente enquanto formação nossa também. Mas o entendimento de que ali é um equipamento cultural, mas enquanto agente econômico que obedece algumas leis e alguns regimentos e do setor, do próprio setor, né, regulado pela Ancine. Tem uma proximidade de relação com as distribuidoras, é uma relação econômica. Fora isso, a gente tem um atendimento que é para a sociedade, né? Que é procurar dar o melhor da programação que a gente acha que é o melhor para que a população tenha esse acesso. Fora isso, a gente vai recebendo e tendo a relação com a cidade e com os movimentos e com a produção local, conforme a gente vai se adequando e conforme também a gente vai recebendo. Porque, às vezes, as pessoas também não chegam, mas criticam. Entendeu? Então, é complicado. Mas a gente está lá e está, né, aberto a receber os projetos, a analisar, a ser parceiro, porque eu acho que é um equipamento que deve dar mesmo visibilidade, que abrir as janelas mesmo para a produção local. Eu acho que isso é pertinente, mas a gente entende também que a produção local recebeu verba, entendeu? Porque às vezes chega, só quer, né? Só quer tudo gratuito, e não é por aí. É um agente econômico também que sobrevive. Até porque os equipamentos são muito caros. Só para você ter uma ideia, vocês entendem, né, a logística aqui, até porque usam os equipamentos, né, eletrônicos e sabem o quanto custaram. Então, só a lente do projetor profissional é R$7.000. Quebrou, meu querido, é R$7.000, entendeu? A gente já trouxe 3 vezes o técnico da projeção para fazer manutenção nos equipamentos. 3 vezes. É passagem aérea, é hospedagem, é alimentação, é traslado. Então, tudo é custo, entendeu? A cinema é uma atividade muito cara, não é barato. Tudo é muito caro. Então, eu acho também que o produtor local, o realizador local, ele recebeu verba, financiamento para o seu produto, ele tem que ir ali, eu vou querer exibir, então eu vou destinar X para eu ajudar a manter o cinema, entendeu? Então, não é só chegar, eu quero. Vamos contribuir também, né? Então, se eu mantenho uma sala, então eu tenho ali, é você, é fulano, é cicrano, vai, entendeu? É uma consonância de pessoas, de recursos, né, de legado que fica para a cidade. Acho que a mensagem é essa, né? O cinema é lindo, mas também... Mas também é caro. É caro. Mas estamos aqui chegando nos finalmente e a gente quer agradecer demais a Rosângela pelo papo, por ter aceitado o convite, ter vindo aqui. Viva o cinema brasileiro, viva o cinema de rua, viva nós. Viva o Cine Vitória, viva o cinema do centro. E é isso, muito obrigado, Rosângela. Obrigada a vocês pelo espaço, e é isso, a gente está, né, na luta, todos, né, do seu ponto de vista, todos, né, no seu ponto de partida, né, de crescimento, e todo mundo torcendo para que tudo dê certo. Eu sou Hector Souza, assino produção técnica e edição desse episódio. Apresentei aqui junto com o Walter Davi. Walter, mais uma vez, um prazer. Muito obrigado, Hector. Muito obrigado, Rosângela, por esse papo sobre cinema de rua. E reiterando o que você disse nesse nosso papo, que o cinema de rua também é um lugar de formação, de janela para o mundo. Então, que venham mais. Além da apresentação, Walter também assinou produção e roteiro deste episódio. Espero que tenham gostado e até a próxima.